Graça, paz e misericórdia. Amados irmãos, vamos à leitura de Daniel, amigos, irmãos, irmãs. Vamos fazer a nossa leitura de hoje, Daniel capítulo 6. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 governadores que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes governadores dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e governadores, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os governadores procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e governadores foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e governadores, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel, a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste, antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele.
Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário, no reinado de Ciro, o persa. Então a palavra do Senhor está diante de nós, né? O que aconteceu ali, o que se passou, foi que tinha acontecido uma traição, né? Aqueles governadores, líderes que estavam ali servindo o rei Medo-Persa, né? Ciro, que aí é chamado no texto de Dário, porque significa na língua persa senhor e rei, né? Eles tinham traído o rei anterior, o rei babilônico, que era Beltesazar. E agora eles estavam com medo, né? Porque Daniel era da velha guarda. Daniel também servia o rei da Babilônia. Então eles estavam com medo, e o ser humano com medo, ele tem uma tendência, né? De ser cínico, de ser hipócrita, né? Ele se entrega, na verdade, às artimanhas de Satanás, né? Então eles procuravam um pretexto. E aí sabiam que não podiam pegar Daniel noutra coisa a não ser na própria lei de Deus, né? Porque Daniel, ele era um homem íntegro, né? O capítulo ali no início, né, diz que Dário, o rei Ciro, né, do Medo e Persa, diz que colocou ele e tinha um desejo, o versículo 3, Daniel se distinguiu destes presidentes e governadores, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então Daniel era um homem justo, um homem íntegro, um homem que tinha um espírito excelente, né? E Ciro havia percebido isso, a integridade, a retidão em Daniel, e desejava colocá-lo como presidente de todo o reino. E aí esses homens que já haviam traído o rei anterior, agora então estavam influenciados por Satanás, que é o acusador, né, dos filhos de Deus. Então armaram, arquitetaram um plano para que Daniel fosse morto, né? Assim também os fariseus fizeram com Jesus, né? Esse é o grande pecado, né, que domina a carne e leva o ser humano a trair, a invejar, a causar o dano no outro, né? E outra particularidade aqui do texto, diferentemente dos babilônios que usavam a fornalha na sentença de morte, os medos persa, eles adoravam o fogo para eles era um ídolo. Então eles não usavam a fornalha para a sentença de morte, eles usavam os leões ferozes para a sentença de morte, né? E os leões, eles ficavam, quando havia uma sentença de morte, eles ficavam por 4 a 5 dias sem comida. Então quando a pessoa era jogada lá, era esmigalhada automaticamente, né? Mas Daniel, nós vimos que recebeu o favor de Deus, o livramento, porque ele era um homem fiel, um homem íntegro, né? Então o título do nosso devocional é A Fidelidade que Fecha a Boca dos Leões.
na vida da gente, a gente tem muitos leões, né? Para alguns, os leões são a vida financeira, né? Que vivem com dívidas, não conseguem resolver a sua vida financeira, não têm alegria na vida financeira, apenas tristeza. Por quê? Porque não conseguem ser mordomos, cuidadores daquilo que Deus dá. Então, é um leão, né? A vida financeira acaba sendo um leão feroz na vida dessa pessoa, né? Ela não tem paz, não tem tranquilidade, porque não aprendeu a fechar a boca do leão, né? E como é que a gente fecha a boca do leão? A gente fecha a boca do leão com fidelidade, primeiramente para com Deus, né? Retidão, fidelidade. Então, para alguns, o leão, nos dias de hoje, pode ser os vícios, a adicção, né? E é com fidelidade a Deus, ao Deus vivo e verdadeiro, colocando Ele como Senhor absoluto da sua vida, que a gente consegue fechar a boca do leão dos vícios, da adicção, né? Para alguns, os leões são os conflitos, né? As brigas intermináveis, né? Na família, é pai que não entende filho, é filho que não entende pai, é mãe, é marido e esposa que vivem em eterno conflito, né? Não conseguem ter paz na família. Então, esse leão de guerra na casa da família, essa boca desse leão da guerra vai se fechar com a fidelidade a Deus, com a entrega total e absoluta para Deus governar a sua vida. Quando nós governamos na nossa vida, Deus não pode governar. E aonde Deus governa, a boca do leão é fechada. Vamos orar? Pai, nós te louvamos nessa manhã. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por esta reflexão de que a fidelidade, a retidão, a obediência à tua palavra, Pai querido, fecha a boca do leão. Deus, e nas nossas vidas, por vezes, nós nos encontramos em momentos, em situações de verdadeiras covas, de verdadeiras cavernas, Pai. Porque nesse lugar, ó Deus, da cova do leão, nós não encontramos solução muitas vezes, Pai. Achamos que não tem solução. Mas, Senhor Deus, nós sabemos, Pai, cremos que o Senhor é aquele que fecha a boca de qualquer leão. Seja o leão do desemprego, seja o leão, Senhor Deus, dos conflitos, seja o leão, Pai, da enfermidade, seja o leão, querido Deus, financeiro. O Senhor é Deus poderoso, magnífico, maravilhoso, todo-poderoso, Pai, que tem o poder de enviar o teu anjo e fechar a boca do leão. Como disse o texto bíblico, meu Senhor, tu és aquele que nos livra, que nos salva e que faz sinais e maravilhas no céu e na terra. O Senhor é quem nos livra, assim como o Senhor livrou Daniel daquela cova dos leões ferozes, assim também, Pai, nós cremos que não importa a circunstância, não importa a tribulação, não importa a luta, a nossa guerra, o Senhor é aquele que pode nos livrar. O Senhor é o Deus que nos dá o livramento, Pai. Assim nós cremos, Pai, e nós queremos declarar nessa manhã que assim cremos, que somos dependentes do Senhor, ó Pai, para todas as áreas da nossa vida, Pai, quer seja ela profissional, quer seja ela financeira, quer seja ela, Deus, emocional, quer seja ela, Pai querido, familiar. Pai, todas as áreas da nossa vida, nós entregamos para Ti no dia de hoje, nesse dia que o Senhor criou para vivermos, Pai. Então, Deus, recebe a nossa oração, recebe a nossa entrega, Pai. Nós cremos que Tu és o Deus que nos livra, nós cremos que Tu és o Senhor absoluto de nossas vidas, Salvador. Cremos que Tu és o único para nós, Pai.
e te exaltamos e te adoramos nessa manhã. Pai, quero render a Ti, Pai, a minha adoração para viver o dia de hoje, Pai, crendo que não importa o leão que se apresentar para mim hoje, o Senhor é o Deus que me livra, é Deus na minha vida, é Deus que vai fechar a boca do leão, Pai. Assim também eu oro pelos meus irmãos e as minhas irmãs, meus amigos e amigas, aqueles que nos acompanham, Pai, que estão lutando aí, ó Deus, com seus leões, ó Pai querido. Como diz o dito popular, matando um leão por dia, mas Senhor, que seja o Senhor a fechar a boca desse leão, que seja o Senhor a dar a instrução, a orientação. Pai, visita meus irmãos e irmãs, visita com teu poder e com a tua graça, Pai. Ó Deus de poder, eu oro pela minha sobrinha Carla Fabiana. Continuo, Pai querido, nessa intercessão de concordância, Pai. Aqueles que me ouvem, Pai, como diz a Tua palavra, quando dois concordam na terra, assim é feito no céu. Então, Senhor Deus, que haja cura para a vida da minha sobrinha Carla Fabiana. Que haja cura, Pai. Fecha a boca desse leão da enfermidade na vida da Carla e Fabiana. Fecha a boca do leão da enfermidade na vida do pastor Marcos. Paizinho querido, ó Deus de poder, fecha a boca do leão naqueles meus amigos e amigas que sofrem com a depressão. Pai querido, com essa enfermidade tão triste, Pai, angustiante, ó Deus, traz alegria para esses corações, alegria verdadeira, Pai, alegria do Senhor. Pai, eu oro pela Sandra, Pai, que a tua filha tenha alegria verdadeira do Senhor, ó Pai. Que, ó Deus, o seu semblante de tristeza seja transformado pelo semblante da alegria do Senhor, alegria verdadeira. Paizinho querido, ministra sobre a vida dela no dia de hoje. Pai, fecha a boca desse leão de enfermidade, de tristeza, de angústia, de agonia, Pai querido, na vida dela. E troca, Deus, o seu semblante por alegria, alegria que vem do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Pai, faz uma transformação completa, Pai, na vida da Nara, na vida da Sandra, na vida das famílias do projeto, Deus, que haja, Pai, provisão, que haja sustentação, que haja, Senhor Deus, entendimento, Pai, que haja discernimento do Senhor, que o Teu Santo Espírito possa atuar em cada família do projeto, Pai. Aonde houver guerras, aonde houver lutas, aonde houver tribulação, aonde houver angústia, aonde houver trevas, aonde houver conflitos, que o Teu Santo Espírito alcance essas famílias, alcançando essas crianças, Pai. Que haja paz nessas casas, nessas famílias, que haja cura que vem do Senhor, que haja livramento que vem do Senhor, Pai. Envia Teus anjos, Pai, para fechar a boca dos leões que atormentam a vida dessas famílias, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pela nossa equipe, pelos professores, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pela vida da Horacilda, Pai. Oh Deus de amor, fecha o leão, Senhor, na vida dela, Pai. Deus, eu oro a Ti pela professora Cristiana, dá saúde para ela, pela professora Andressa, Pai. Ó Deus querido, dá alegria do Senhor. Pela professora Flávia, Pai querido, traz a alegria do Senhor, fecha o leão, Pai, de toda enfermidade, de toda angústia, de toda tribulação na vida da professora Flávia. Deus de poder, eu oro pela professora Tatiana, Pai. Deus querido, derrama sobre ela uma graça, uma porção da graça sem medida, para que ela possa fazer o seu trabalho com alegria, Pai. A vida do Vitor, Deus, esconde ele atrás da cruz. A vida, Pai querido, da Alessandra, a vida do Ingo como equipe. Deus de poder, fecha os leões, Pai. Pai,
Fecha a boca do leão, Deus, da enfermidade, da enxaqueca na vida da Alessandra, na vida do Vitor. Fecha a boca do leão na vida do Ingo, Pai, todas as dores que ele sente, toda a enfermidade que tem assolado a vida dele. Pai, fecha a boca desse leão. Deus, a vida da Miriam, dá a Deus, Senhor, meu Senhor, traz para ela, Deus, a necessidade, a provisão, tudo o que ela precisa, Pai. Oh, Senhor Deus, a vida da Deise, a enfermidade, a boca desse leão diabética, Pai, que a tua filha tem sofrido com a diabetes, então fecha essa boca desse leão da enfermidade na vida da Deise, Pai, na vida da Margarida, da mesma maneira, na vida do professor José Vitor, Pai, da mesma maneira, na vida, querido Deus, da Lorene, Pai, alcança, Deus, tua filha, Paizinho querido, a vida da Brunella, fecha a boca do leão do cansaço, Pai. Oh, Deus de poder, e renova as forças da tua filha. Paizinho querido, nós nos colocamos diante de ti. Sê conosco no dia de hoje. Nós pedimos a tua bênção, o teu cuidado, Pai, para o dia de hoje. Pai, quero te pedir, fecha a boca dos leões na vida dos meus amigos lá de longe, Pai. A vida do José, a vida da Marluce, seus filhos e netos, toda e qualquer luta que os teus filhos possam estar vivendo, que a tua boa mão e o teu anjo possa fechar, ó Deus, a boca desse leão. Deus de poder e de graça, dá vitória para aquela família, dá vitória para Edith e para o Bruno, Senhor. Paizinho querido, ajuda, Deus, a tua igreja no dia de hoje, Pai. Dá, Senhor Deus, vitória sobre os leões, ó Deus, nas famílias da tua igreja. Ó Deus de poder, nós cremos em ti. Cremos que o Senhor é o Deus que fecha a boca do leão. E em ti nós entregamos as nossas vidas para vivermos o dia de hoje, para que a nossa vida, Pai, te glorifique, te exalte, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. E amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.